Oi, pessoal. Já pararam para pensar que a escola, ahn, aquela que a gente frequentou, ou a que nossos filhos frequentam, sabe? Ou mesmo a ideia de escola que a gente tem, ela nunca é um lugar neutro. Ela não só espelha a sociedade lá fora, com todas as suas bagunças e diferenças, mas, de um jeito ou de outro, acaba ajudando a formar essa mesma sociedade. E é exatamente esse o nosso mergulho de hoje. A gente vai, tipo, fuçar nas entranhas sociológicas da educação. Como é que coisas como classe social, grana, poder, como isso se mistura com o que rola na sala de aula e nos corredores? Para isso, a gente vai usar umas lentes bem interessantes, as das teorias críticas. Nossa conversa vai se basear em textos acadêmicos, sabe? Pesquisas que analisam essas relações que nem sempre são óbvias. São várias visões diferentes sobre qual é, afinal, o papel da educação. E a nossa missão aqui é ir além daquele discurso mais comum, sabe? Aquela ideia de que a escola só passa conhecimento, o que ela, por si só, garante oportunidade igual para todo mundo. Será que é só isso mesmo? Vamos investigar como os sistemas de ensino podem, às vezes até sem querer, acabar reforçando desigualdades. Mas também, e isso é super importante, como eles podem ser lugares de faísca, de resistência e até de mudança real. Ok? Então, vamos destrinchar isso. Acho que sim. E para a gente sacar essa complexidade toda, vale a pena começar olhando como essas ideias foram surgindo, né? A gente parte de uma visão mais, digamos, mais consensual sobre a escola, para depois chegar em visões que colocam o conflito, a disputa, bem no centro da conversa. Boa. Podemos começar lá atrás, com o Emílio Durkheim. Ele via a educação quase como a cola que mantém a sociedade unida, um fato social, era como ele chamava. Exato. Para ele, a escola tinha essa missão de formar o ser social, de passar os valores do grupo para todo mundo e garantir a harmonia, uma visão bem focada na ordem, né? Exatamente. É o que a gente chama de paradigma do consenso, o foco total na coesão. Só que essa visão ela deixava muita coisa de fora, né? Como as críticas depois apontaram. Tipo, os conflitos. Sim. Onde ficam os conflitos, as disputas de poder, a diversidade de valores que existe? Na visão de Durkheim, a autoridade do professor, os objetivos da escola, tudo parecia meio natural, sabe? Universal. E não algo construído, disputado. E aí que entra a virada. Com Karl Marx e Friedrich Engels. Eles olharam para a escola e disseram: opa, peraí, isso aqui está dentro de um sistema capitalista, né? De uma luta de classes. Isso. Para eles, a escola na sociedade burguesa não era nada neutra. Era parte do que eles chamavam de superestrutura ideológica. Uma ferramenta, assim, para a classe dominante manter as coisas como estão. Exato, vendendo seus valores como se fossem os únicos possíveis, né? E criando o que eles chamavam de falsa consciência em quem tá na base da pirâmide. Mas eles não queriam só acabar com a escola, né? Não, não. Olha que interessante. A ideia não era simplesmente jogar a educação fora. Marx propõe a conectar a educação com a prática, com a transformação, juntar estudo e trabalho produtivo. Ele via a educação não como a solução mágica para tudo, sabe? Mas como uma peça importante numa mudança maior, que viria da organização da classe trabalhadora. A educação sozinha não faz a revolução, mas ela é parte do processo. Entendi. Essa noção da educação como um campo de batalha político. Isso fica ainda mais claro com Antônio Gramsci, não é? Ele trouxe aquele conceito de hegemonia, Ah, Gramsci é fundamental para entender isso. que não é só dominar pela força ou pela grana, certo? Mas pela cabeça, pelas ideias, pela cultura. Exatamente. Hegemonia é sobre liderança moral, intelectual. É fazer com que a visão de mundo de um grupo pareça ser o senso comum, o jeito natural de ver as coisas. E a escola, para Gramsci, é um dos principais ringues onde essa luta por corações e mentes acontece. É um espaço crucial. Gramsci dizia que essa disputa acontece no que ele chamou de sociedade civil. Sindicatos, igrejas, mídia e, claro, as escolas. E ele fazia uma distinção importante. Entre os intelectuais, Isso.
entre os intelectuais tradicionais, que muitas vezes se veem como neutros, né? E os intelectuais orgânicos, que são ligados a uma classe social específica e ajudam a organizar a consciência dessa classe. Então, o professor, o pedagogo, ele pode ser esse intelectual orgânico? Alguém que atua para desafiar a hegemonia dominante? Esse é o ponto central. Para Gramsci, o intelectual orgânico vindo das classes populares ou se aliando a elas tem esse papel crucial de questionar o status quo, de valorizar os saberes do povo. E ajudar a construir uma nova visão de mundo. Exato, uma nova hegemonia que busque a emancipação de todos. A cultura e a educação são, portanto, super estratégicas nessa visão. E falando em como a cultura funciona dentro da escola, aí a gente chega em Pierre Bourdieu, que é um nome, nossa, pesadíssimo nisso. Ele bolou a teoria da reprodução cultural. Sim, Bourdieu é incontornável. A ideia-chave dele é o tal do capital cultural, certo? Exato. Pensa no capital cultural como uma espécie de moeda simbólica. Não é dinheiro vivo, mas vale muito na sociedade e principalmente dentro da escola. E inclui o quê, por exemplo? Inclui o jeito de falar, os livros que a pessoa leu, os museus que visitou, os gostos que ela tem, o tipo de conhecimento que é valorizado pela elite. Bourdieu diz que ele existe de forma incorporada. Que tá na gente, no nosso jeito de ser. Quadros nos diplomas pendurados na parede e também de forma institucionalizada. Nos títulos oficiais, certificados. Exatamente. Nos títulos escolares, universitários, que atestam que você tem aquele capital. E o pulo do gato é que essa moeda ela não é distribuída por igual, né? Não mesmo, longe disso. As crianças das classes mais altas, elas já chegam na escola com um monte desse capital cultural. E é um capital muito parecido com o que a própria escola valoriza. Para elas é como jogar em casa, sabe? Faz sentido. E para a galera das classes populares? Aí, muitas vezes, o código é outro. Rola um estranhamento, parece que a escola fala outra língua, valoriza outras coisas. Fica mais difícil. Entendi. E tem mais um conceito importante aí que está ligado a isso, o hábitos. Hábitos? Pensa no hábitos como se fosse um chip social que a gente internaliza sem nem perceber desde pequeno, na nossa família, no nosso bairro, sabe? Ele guia nossos gostos, nossa forma de falar, de agir, e nos faz sentir mais em casa em certos ambientes do que em outros. Ele meio que inscreve no nosso corpo as condições sociais de onde a gente veio e faz a gente tender a reproduzir essas condições. Nossa, que forte isso. E é daí que vem a ideia da violência simbólica? Exato. Um conceito que Bourdieu trabalhou muito com Passeron. É uma violência suave, digamos, invisível. Como assim? A escola impõe a cultura dominante, o tal arbitrário cultural, como se fosse a única cultura legítima, a universal, a culta. E ao fazer isso, ela esconde as relações de poder que estão por trás dessa escolha. E o resultado disso? É cruel. A escola não só reproduz a desigualdade, porque quem já chega com o capital cultural certo se dá melhor, mas ela também legitima essa desigualdade. Faz parecer que quem vai bem é porque tem mérito, talento, se esforçou mais. E quem vai mal? Bom, aí a culpa é da pessoa, né? Da falta de capacidade, de esforço. Isso mascara totalmente as condições desiguais de partida. Ou seja, a grande sacada do Bourdieu é mostrar que a competição escolar muitas vezes começa com cartas marcadas. O sucesso não é só talento individual. De forma alguma. Depende muito do quanto o seu berço, sua origem social, te preparou com as ferramentas certas que a escola valoriza, mesmo que de forma invisível. E a gente vê isso claramente no Brasil, né? Onde o acesso a bens culturais, a viagens ou mesmo a um certo tipo de vocabulário varia enormemente entre as classes sociais. Demais. É uma análise muito poderosa, claro. Também surgiram críticas à bourdieuiana. Quais, por exemplo? Alguns acham que ele exagera um pouco no determinismo, que parece não sobrar muito espaço para agência, para resistência, para mudança individual. Fica parecendo que está tudo amarrado. E também rola uma pergunta importante. Será que todo o conhecimento que a escola ensina é só arbitrário cultural da classe dominante? Ou tem coisa ali que tem um valor em si,
sabe? Independente da classe social. É uma questão relevante sobre o valor do próprio conhecimento escolar. Essa ideia de que a escola não é neutra, que ela carrega uma cultura dominante e que até a linguagem usada importa. Isso foi explorado por outros ângulos também, certo? Sim, sim. Outros pensadores olharam mais de perto para como a escola ensina, não só o quê. Basil Bernstein, por exemplo. Bernstein. Ele falou dos códigos linguísticos. Ele notou que crianças de classes trabalhadoras muitas vezes usam um código que ele chamou de restrito, mais ligado ao contexto imediato, concreto, enquanto as classes médias tendem a usar mais um código elaborado, mais abstrato, descontextualizado. E a escola valoriza qual? Adivinha? O elaborado. Isso por si só já cria uma barreira inicial para muita criança. Faz sentido. Aí teve o Michael Apple, que focou mais no currículo. Ele mostrou, numa linha mais marxista, que o que se escolhe ensinar e o que se deixa de fora nunca é neutro. Reflete interesses, disputas de poder sobre qual conhecimento é considerado importante de alto status. O currículo como campo de batalha também. Exatamente. E teve a galera da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer. Eles também trouxeram críticas importantes à educação na sociedade moderna, né? Sim, o que eles diziam? Eles desenvolveram a teoria crítica questionando como a própria racionalidade técnica, que em tese deveria nos libertar, podia virar uma forma de controle e de opressão. Criticaram muito a indústria cultural. Que transforma tudo em mercadoria? Isso, que transforma arte e cultura em produto de consumo, gerando passividade, conformismo. Para o Adorno, a crise da educação era parte disso. Ela deveria formar sujeitos autônomos, críticos, capazes de resistir à barbárie da desumanização, mas muitas vezes falhava feio nisso. E qual era a proposta deles para a educação? A ideia central da teoria crítica na educação é: não basta reproduzir o conhecimento que já existe. A escola tem que estimular novas interpretações, tem que ajudar a gente a pensar o novo, a imaginar uma outra sociedade mais justa, mais humana. É buscar a emancipação. Essa busca por uma educação que liberta, que cria consciência crítica. Nossa, isso me leva direto a Paulo Freire. É impossível falar de educação crítica no Brasil e no mundo sem ele. Paulo Freire é um gigante. A pedagogia do oprimido é um marco absoluto. Freire faz um contraste muito forte, muito claro, entre o que ele chamou de educação bancária e educação libertadora. Explica um pouco essa diferença. O que é a bancária? A bancária é aquela visão tradicional, né, onde o professor é o dono do saber e deposita o conhecimento na cabeça do aluno, que é visto como um recipiente vazio, passivo. O objetivo principal é adaptar o aluno ao mundo como ele é, às estruturas existentes. Sem questionar muito. Exato. Freire dizia com muita ironia que nessa visão, quanto mais ajustado, mais manso você fica, mais educado te consideram. Entendi. E a libertadora seria o oposto disso? Totalmente o oposto. A educação libertadora parte do diálogo, da troca. O aluno não é um objeto a ser preenchido. É um sujeito que pensa, que tem saberes próprios, que pode ler o mundo e a palavra. O conhecimento se constrói junto. Isso, na relação professor-aluno, aluno-aluno. E esse conhecimento está sempre ligado à praxis. Essa união que para Freire é inseparável entre refletir criticamente sobre a realidade e agir para transformá-la. Não é só entender o mundo, é mudar o mundo. Dois conceitos dele que sempre me marcaram muito são consciência crítica e essa ideia de praxis. São absolutamente centrais. A consciência crítica é justamente sair daquela visão mágica ou ingênua das coisas, tipo, sempre foi assim, é o destino, e começar a entender as causas reais dos problemas, as estruturas sociais, econômicas, políticas que estão por trás deles. E, claro, está disposto a rever as próprias ideias. E a praxis é a ação que vem dessa consciência. É a ação informada pela reflexão e a reflexão que nasce da ação. É esse motor. Pensar para agir melhor, agir para pensar melhor. Freire insistiu muito no diálogo verdadeiro, horizontal, sabe? E na ação que nasce desse diálogo. Colaboração, união, organização para mudar o que oprime. A influência dele é, gigantesca, no Brasil e fora daqui. Agora pensando naquelas críticas que fizeram a Bourdieu sobre o determinismo, né? De que a escola só reproduz e pronto.
Teve gente que tentou olhar mais para as brechas, para a resistência que pode acontecer dentro da escola. Sim, com certeza. E aí entra gente como o Henry D. Rowe com as chamadas teorias da resistência. Ele olhou para as teorias da reprodução, como a de Bourdieu, e disse: ok, a dominação existe, ela é real, mas não é tudo. As escolas não são só isso. E não são só isso. Elas são lugares contraditórios, ao mesmo tempo que elas podem oprimir, que podem reproduzir desigualdades, elas também podem ser espaços onde rola oposição, questionamento, onde se planta a semente da transformação. Interessante. Giroux até sugeriu que a gente olhasse diferente para aqueles comportamentos de aluno que a escola logo rotula como indisciplina, rebeldia. Será que ali, por trás daquela aparente bagunça, não pode ter uma forma talvez meio torta, meio inconsciente, de resistência política contra um sistema que oprime? Uma visão bem diferente. E o que isso significa na prática, então? Para o professor, por exemplo. Qual o papel dele nisso? Giroux fala numa pedagogia radical que desafia aquele modelo tecnicista, sabe, do professor como mero aplicador de técnicas. Ele vê os professores como intelectuais transformadores. Intelectuais transformadores. Ou seja, o professor não é só um técnico que aplica currículo. Ele é ou pode ser alguém que analisa criticamente a realidade social, que entende as disputas ideológicas e políticas que atravessam a escola e que age conscientemente para promover uma educação mais democrática, mais crítica, mais libertadora. É reconhecer que a escola é esse campo de batalha, mas que a batalha não está perdida de antemão. Exatamente isso. Dá para agir, dá para disputar esse espaço. E quando a gente traz toda essa discussão teórica para o chão da realidade brasileira, nossa, a coisa fica muito concreta e, infelizmente, muito dura. Os números da exclusão escolar são assustadores. São mesmo. Falar de quase 1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola é um escândalo social. Não tem outra palavra. E essa exclusão tem cara, né? Tem cara, tem cor e tem classe social. Atinge muito mais meninos, negros, pretos e pardos, indígenas e os mais pobres. Concentra-se mais no norte e nordeste do país. E pega pesado nos extremos da escolaridade. Exato. Pega na pré-escola, crianças de 4 e 5 anos que deveriam estar lá e não estão, e pega muito forte no ensino médio, jovens de 15 a 17 anos. São quase 500 mil fora da escola, bem na reta final da educação básica. É um desperdício de potencial imenso. E mesmo para quem está dentro da escola, a desigualdade continua forte, né? Não é só o acesso. Com certeza, a qualidade do que se oferece é muito desigual. A gente vê isso na distorção idade-série, o atraso escolar. É brutalmente maior entre estudantes não brancos. Quais são os números, mais ou menos? Olha, os dados mostram que quase 30% dos estudantes pretos e mais de 38% dos indígenas estão com 2 ou mais anos de atraso escolar. Entre os brancos, esse percentual é de 14%. A diferença é gritante. Nossa. E o baque na alfabetização com a pandemia foi imenso. Dobrou a porcentagem de crianças de 7 anos consideradas não alfabetizadas entre 2019 e 2022. Chegou a 40%, segundo o Unicef. 40%. 40%. Sim. E isso escancara as diferenças de qualidade, né? Entre escola pública e privada, entre centro e periferia, entre o urbano e o rural. As desigualdades se acumulam. Diante de um cenário desses, aquele discurso de meritocracia fica difícil de engolir, né? Aquela ideia de que basta se esforçar para vencer na vida. Fica completamente insustentável. A meritocracia, para funcionar minimamente, pressupõe um ponto de partida igual para todos. O que é uma ficção no Brasil, uma grande ficção. E ignora tudo que vem antes da escola. Ignora completamente as condições de vida, o apoio familiar ou a falta dele, o acesso a livros, a internet de qualidade, a uma boa alimentação, a saúde. Como disse uma socióloga citada nos materiais que a gente leu, a ideia de meritocracia é utilizada para que um sistema social profundamente desigual pareça justo quando não o é. É um jeito de justificar a desigualdade, então.
Exato. É um jeito muito eficaz de transformar o privilégio de alguns em mérito individual e a falta de oportunidade de muitos em falta de esforço ou falta de capacidade. É uma ideologia poderosa para manter as coisas como estão. E a educação, ela consegue, apesar de tudo, promover alguma mobilidade social no Brasil ou nem isso? Olha, é uma relação bem complexa. Os dados mostram que sim, ter mais estudos geralmente aumenta a chance de ter um salário melhor. Quem tem diploma universitário ganha significativamente mais do que quem parou no ensino médio, por exemplo. Então ela ajuda. Ajuda o indivíduo que consegue avançar. Porém, a mobilidade entre gerações é muito baixa no Brasil. A chance de um filho de pais com ensino superior também fazer faculdade é gigantesca, comparada à chance de um filho de pais com baixa escolaridade. A origem ainda pesa muito. Pesa demais. A educação importa, sim, e a oportunidade de aprender de verdade na escola é chave para reduzir desigualdades, mas as vantagens e desvantagens de nascença ainda são transmitidas muito fortemente de pais para filhos. A herança social, incluindo o capital cultural que a gente falou, ainda define muito o destino educacional. Então, quando a gente fala em democratizar a educação hoje, o buraco é bem mais embaixo do que só colocar todo mundo para dentro da escola, né? Exatamente. O acesso é fundamental, claro, é o primeiro passo. Mas não basta. Como apontam as discussões da Conferência Nacional de Educação, a CONAE, democratizar de verdade envolve garantir o acesso, sim, mas também a permanência com sucesso. Que o aluno não abandone. Isso, e a aprendizagem efetiva para todos. Não adianta só ficar na escola, tem que aprender. E, além disso, uma gestão democrática com a participação da comunidade escolar nas decisões. E como a gente está nisso? A gente avançou muito no acesso na idade obrigatória, ali dos 6 aos 14 anos. Quase todo mundo está matriculado, o que é uma conquista. Mas a qualidade da educação oferecida ainda é um gargalo enorme. Temos muita reprovação, muita evasão, especialmente no ensino médio, e baixo desempenho em avaliações nacionais e internacionais. E isso afeta sempre os mesmos, os mais vulneráveis. E qual seria a alternativa a essa visão de qualidade que muitas vezes foca só em nota, em ranking, em competição? A alternativa é o conceito de qualidade social da educação. É uma visão que vai além dos resultados em testes padronizados. Ela coloca o direito à educação como prioridade máxima, pensando na formação completa do ser humano, uma formação crítica, ética, cidadã. E o que seria necessário para alcançar essa qualidade social? Precisa de muita coisa. Significa pensar em relações mais justas e democráticas dentro da escola. E para isso acontecer, claro, precisa de investimento pesado e contínuo. Precisa de boa infraestrutura. Escolas decentes. Sim, professores bem formados, valorizados, com salários dignos e boas condições de trabalho. Currículos que façam sentido para a vida dos alunos, que dialoguem com a realidade deles. Gestão que realmente ouça a comunidade escolar. Respeito e valorização da diversidade. E uma atenção especial a quem está em situação de maior vulnerabilidade. Isso significa pensar em políticas de equidade, então. Não só igualdade, mas equidade. Perfeito. Essa é a palavra-chave, equidade. Não adianta dar o mesmo tratamento para quem tem necessidades e pontos de partida completamente diferentes. Igualdade formal pode acabar perpetuando a injustiça. E como seriam essas políticas de equidade na prática? Equidade é oferecer mais apoio, mais recursos, estratégias diferenciadas para quem precisa mais, para tentar compensar as desvantagens iniciais. Pode ser desde personalizar o ensino dentro da sala de aula, fazer busca ativa de quem abandonou a escola, articular a educação com programas de transferência de renda para manter o aluno na escola. Tempo integral de qualidade. Sim, tempo integral bem estruturado pode ajudar muito. Investir pesado na formação continuada dos professores, para que eles saibam lidar com a diversidade de alunos, com as dificuldades de aprendizagem. E a gestão democrática é fundamental para tudo isso. Por quê? Porque quando os conselhos escolares funcionam de verdade,
Quando pais, alunos, funcionários participam das decisões sobre o projeto da escola, sobre o uso dos recursos, as políticas têm mais chance de fazer sentido na ponta, de atender às necessidades reais daquela comunidade específica. O protagonismo local é essencial. Fazendo um balanço de tudo isso que a gente conversou, fica muito clara essa tensão constante na educação, né? É uma corda esticada. Com certeza. De um lado, a gente tem todas essas forças que levam à reprodução das desigualdades, que perpetuam o status quo, como Bourdieu, Bernstein, Apple, a Escola de Frankfurt nos mostraram de formas diferentes, cada um com sua lente. Exato, os mecanismos de dominação, de controle. E do outro lado, a gente tem o potencial de transformação, de resistência, de luta por liberdade, como defenderam tão bem Freire, Gramsci e Giraud. A escola definitivamente não é um território neutro. É um campo de batalha, como você disse antes. E a chave, eu acho, é justamente essa. Entender como a reprodução funciona, sacar os mecanismos dela, é o primeiro passo para a gente poder enfrentá-la de forma consciente. Não dá para lutar contra o que a gente não conhece. Exatamente. Ter essa consciência crítica sobre as armadilhas do sistema, o peso do capital cultural, a violência simbólica, a sedução da educação bancária, é o que nos permite buscar e construir práticas pedagógicas e políticas educacionais que sejam realmente emancipadoras. E no Brasil, com a desigualdade absurda que a gente tem, essa consciência é ainda mais urgente. Demais! A luta por uma educação pública, gratuita, laica, com qualidade social e realmente democrática, ela é mais urgente do que nunca. É uma disputa central para o futuro do país. É uma luta em muitas frentes, né? Não é só uma coisa. Envolve as políticas públicas, a formação dos educadores, o currículo que se ensina, a prática dentro da sala de aula, a gestão da escola. E a conexão da escola com a comunidade, com os movimentos sociais. A escola não está isolada no mundo. Lembrei agora daquela frase famosa do Paulo Freire. Qual delas? A educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. Acho que ela resume bem o tamanho do desafio, mas também da importância desse campo. A educação não é a solução para tudo, mas sem ela fica muito mais difícil mudar qualquer coisa estrutural. Perfeito. Em resumo, né, a educação é esse terreno contestado, esse palco de disputas, um lugar-chave onde se joga uma parte muito importante da luta por um país, por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Ela tanto reflete as relações de poder que existem por aí, quanto tem o potencial de ajudá-las a mudá-las. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem nos ouviu refletir. Sabendo agora, ou relembrando, que a escola pode, mesmo sem querer, internalizar desigualdades através do tal hábitos e do capital cultural, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, seja como estudante, pai, mãe, professor, professora, cidadão comum, ficar mais esperto para sacar esses mecanismos que muitas vezes são escondidos, sutis e desafiá-los? Como podemos ir além daquele discurso bonito de igualdade de oportunidade e lutar por uma equidade que funcione de verdade, na prática, no chão da escola? Fica aí a reflexão.